Olá pessoal, hoje eu vou falar com vocês sobre uma coisa que eu penso muito sobre isso: educação, tudo junto e misturado. Tá? O que quer dizer isso? Por exemplo, na educação integral a gente enxerga a pessoa, vê o aluno como um todo. E esse todo faz parte o intelectual, o físico, o emocional, o social, o cultural, tudo isso faz parte da pessoa, consequentemente do aluno. E a ideia da educação integral é você trabalhar todos esses conceitos na pessoa, e não só um, como por acaso é intelectual, que são as grades, as histórias, o conteúdo que a gente desenvolve dentro da escola. É todo o resto. O que ele aprende na sociedade, na escola, com os amigos, com a família, quer dizer, tudo isso está integrado, que executam, que fazem alguma coisa, que interferem de alguma forma nesse todo. Por exemplo, nós estamos numa situação complicada. Nós temos a pandemia. A pandemia bagunçou tudo, acelerou tudo. O que ele acelerou? Nós temos alguns fatores que são os fatores ambientais que interferem com a gente. Não tem jeito, ele interfere e do jeito que ele vem, ele cai na nossa cabeça e nós temos que nos adaptar a essa nova situação. Então, também eu pego vários fatores desse ambiente, né, o cultural, tecnológico, político, ambiental, todas essas áreas que podem acontecer alguma mudança. Tá? Então, nós estamos numa pandemia que foi causada pelo ambiente natural. Tá? Então, o vírus veio de um bicho. Então, é uma coisa ambiental. Ninguém criou isso. Foi o meio ambiente que surgiu esse novo vírus que está atrapalhando a gente até agora. Do outro lado, você tem aquela pessoa integral, que está lá com todos os seus fatores. No meio disso, você tem a comunicação entre o que está acontecendo, os novos fatos que estão acontecendo, e a pessoa que vai escutar, que vai entender, que vai interpretar o que está acontecendo no ambiente. As empresas, governos, e até a gente deveria fazer esse tipo de coisa, eles fazem uma forma de você, como eu planejar o meu futuro, como planejar a situação. Então eu faço o seguinte, eu pego todo esse ambiente, analiso fator por fator, vejo o que está acontecendo e monto um cenário. E se a vacina acontecer logo? E se não acontecer a vacina? E se aparecer um outro vírus? E se morrer muito mais gente do que a gente está pensando? E se a coisa for mais complicada? Então eu faço vários cenários, estou falando só de um aspecto, mas de tecnológico, político e tal, nós temos outros setores que a gente pode falar, e se acontecer? Em cima disso, eu faço uma estratégia. Então, governos, empresas e a gente também, eles fazem uma estratégia para como comunicar essa nova situação para essa pessoa que também é toda facetada. Eu tenho duas formas, vou pegar duas estratégias para fazer essa comunicação do que existe para as pessoas. Então eu tenho uma comunicação das pessoas que acham que tudo tem que voltar o que era anteriormente. Tá? E de uma forma mais anteriormente ainda. Então, são pessoas que acreditam que você precisa voltar ao sistema anterior, tá? Mas anterior, porque não é o normal. O normal, o que aconteceu? O normal é o que nos trouxe até aqui. Então eu não posso voltar, pensar em voltar ao normal, sabendo que ele nos trouxe até aqui. Então eu vou mais longe do antigo. Então são as pessoas que não pensam sobre isso. Eles pensam, são antigos, pensam nas coisas antigas, como era bom tal, mas é bom para quem? Né? Aí você tem o outro lado, os que querem modificar.
os que querem modificar a realidade como está. Para você deixar a coisa comum é fácil, tá? Você pega essa situação, tenta minimizar o máximo possível e transmitir a comunicação de que isso é tudo bem, é uma gripinha, não vai acontecer nada, é assim mesmo, não tem problema, tal. Então você minimiza ao máximo. Isso você pode usar fake news, você pode usar teoria das coisas absurdas e tal, para você tentar minimizar, que é uma coisa que a pessoa do outro lado está querendo que minimize esse problema, que não aconteça mais, que seja melhor e tal. E você cria um culpado, um inimigo, tá? Que pode ser quem foi que desenvolveu esse vírus, quem foi que está atrapalhando esse vírus, isso é vacina com chip. Eu crio vários fake news ou várias posturas diante disso que vai resolver basicamente o problema daquela pessoa, mas que não é verdade. E tiro o foco do principal. O principal é como curar o vírus, como minimizar o que está acontecendo com o vírus. Então eu tiro o foco do principal e lanço uma porção de outras coisas para as pessoas falando, ele é o culpado, tal, não sei o que, é isso, não devia ter feito, isso é bobagem, isso é mentira, aí não sei o que. Eu crio várias coisas que é uma expectativa das pessoas. Eu acredito que não, eu gostaria que não existisse e tal, e ao mesmo tempo que eu crio o inimigo, eu crio o herói. Então, o herói que vai salvar a humanidade desse inimigo. Mas o inimigo não é o vírus. O inimigo é coisas ao redor disso que estão atrapalhando. Por exemplo, na faceta economia, tá? Toda a economia que já estava indo mal bagunçou tudo, quer dizer, não tem emprego, não tem renda, a diferença social em relação à renda está muito grande, as diferenças de homem, mulher, criança, negros, índios, tal, está tudo bagunçado. Está tudo bagunçado. Então, dessa forma, eu tenho a economia que transformou toda essa situação. Eu estou sem emprego, eu estou sem capacidade de comer, de trabalhar e tal. Então, dentro disso, eu ofereço uma solução pontual que vai falar, olha, eu vou resolver esse problema para você, tal, mas eu sou o rei, eu é que vou salvar vocês, né? Então eu pego cloroquina, saio com cloroquina na mão, dizendo que é a salvação. Tudo isso para minimizar, para fazer com que você fique calmo, tá? Não pense mais nada, vai dar tudo certo. E você cria uma coisa tipo idolatria, achando que isso vai ser resolvido. Do outro lado, existem as pessoas que querem mudar, tá? Então existem vários economistas que veem os cenários possíveis e tal, que eles falam, olha, nós estamos numa situação tão complicada que vale mais a pena resetar. Ctrl, Alt, Del e vamos começar tudo de novo. Tá? Primeiro que nós estamos perdendo várias das nossas garantias que nós conquistamos durante anos dentro desse capitalismo. Tá? Foram conquistadas várias coisas e o pessoal está querendo tirar essas garantias para dar a solução que isso vai melhorar, vai dar emprego. Mas as pessoas estão tão fragilizadas que aceitam qualquer coisa. Eu aceito qualquer coisa e ainda idolatro, ainda bem que você me ajudou e tal. Mas a situação está complicada. Essas pessoas que querem mudar o mundo é que tem que transformar essa comunicação em pensamento, em reflexão, em discussão. Como que eu posso fazer para melhorar o mundo do que era para melhor? Então, tudo que aconteceu, essas tendências todas que aconteceram da pandemia, elas aceleraram. Então, tudo que existia de tendência foi acelerado, foi crescendo, foi desenvolvendo muito rápido. E a gente não entende hoje o que vai acontecer. Tá? Então, tem várias pessoas falando aí, vários cenários, várias possibilidades, várias opções, mas eu acredito que a opção melhor é você. Como que eu vou interferir nessa pessoa que tem as suas facetas, de forma que ele
perceba melhor as coisas. Não seja enganado por um fake news, enganado por um reizinho, enganado por um ditador, tá? E se transforme numa pessoa que percebe as coisas, sabe o que está acontecendo e busca o melhor para a sociedade. Então, a diferença é essa. Quer dizer, tudo que eu estou fazendo é para melhor para mim, tá? Para a economia, desde que vocês fiquem quietos e façam o que eu estou falando, acreditam no que eu estou dizendo, teorias absurdas, né, de complicações, de que tem chip, que tem não sei o que, tudo isso é para distrair, distrair a gente para o ponto principal. O que fez para nos trazer a esse ponto que nós chegamos? O que nós podemos fazer sobre isso? Então, na educação comunitária, como que eu vou comunicar isso para que a pessoa perceba que o que nos trouxe até aqui foi o normal? E nós temos que transformar esse normal para uma sociedade mais igualitária, mais solidária, igualitária, solidária, que aceite sem ódio. Eu não estou brigando com o outro pensamento. Tá? O que eu estou querendo é melhorar a sociedade. Então, como que eu mando essa mensagem para essa pessoa toda facetada para ela não se enganar ou ficar pensando numa coisa que é uma necessidade própria, né? De melhorar o mundo e tal, mas eu pego aspectos culturais, morais, né? E trabalho nisso. Esse pessoal é tudo de esquerda, né? Esse pessoal tudo é bandido, pedófilo e ladrão e não sei o quê. Então eu fico em cima desses dados, dessas informações. O Bill Gates vai pôr chip na vacina e tal, e não faço nada. Simplesmente começo a idolatrar uma ideia. Mas o principal, que é por que nós estamos nessa situação, a gente não conversa, a gente não fala. Então, a ideia do tudo junto e misturado é exatamente essa. Quer dizer, eu tenho um todo, tudo interfere com tudo. Quer dizer, qualquer coisa que eu passe falando culturalmente, as coisas que culturalmente mudaram na sociedade, e esse todo vai se transformar, vai virar raivoso. Tá? O que eu posso fazer para interferir nessa pessoa, mostrar para essa pessoa, fazer com que ela reflita, discute, converse, para não ser ódio, para não ser pessoa que está contra o outro. Para isso eu tenho que misturar tudo isso e depois juntar. Então, por isso que eu digo, educação é tudo junto e misturado. Agora, como fazer? Cada um de nós tem a nossa opção. Como que eu posso falar para alguém, como que eu posso comunicar para alguém que nós estamos aqui por essa e essa razão? E como que nós pretendemos fazer com que esse mundo melhore? Ser um mundo mais justo, mais solidário, melhor para todos nós e não para certas quantidades de pessoas, por certo grupo de pessoas. Tá? Então é isso. Educação, tudo junto e misturado. Falou, pessoal, até mais.